Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Dois recados rápidos para você, amigo torcedor rubro-negro. O primeiro, que esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Então baixe já o OneFootball para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, podendo acompanhar os jogos dos campeonatos estaduais, acompanhar minuto a minuto a cada partida dos estaduais ao redor do Brasil. Então o link está na descrição desse vídeo. Você faz o download e acompanha aí tudo na palma da sua mão. E o melhor de tudo que é de graça, né? E o outro recado é que hoje nós vamos bater um papo com os nossos membros aqui do nosso canal, a galera que dá essa força direta e confia diretamente aqui no nosso trabalho. 8 horas tem uma live. Você que não é membro pode participar aqui com a gente, mandando a sua pergunta, mandando seu comentário, fazendo a pauta aqui junto com a gente dessa live que vai começar 8 horas. Então anota aí na sua agenda que temos esse compromisso, beleza? Estamos juntos. Bom, galera, falando de papo, né? O Felipe acabou falando, né, atual técnico do Bangu, ex-jogador do Flamengo, acabou falando um pouquinho sobre o Flamengo. Achei interessante algumas coisas que ele acabou falando. Fala, obviamente, sobre o trabalho do Vitor Pereira, sobre o trabalho do treinador, fala sobre uma questão comportamental dos jogadores, que eu acho que é um assunto muito legal e que acaba também passando um pouquinho pelo nosso vídeo de ontem. Para quem não viu, vou deixar o link aqui para você acompanhar. A gente acaba falando um pouco sobre esse problema na direção do Flamengo, esse problema que o Marcos Braz acaba, né, gerindo ali o grupo do Flamengo, planejando, ou melhor, não planejando, passa então muito por isso. E que até na manhã de hoje, né, a gente acaba acompanhando ali a notícia do Diogo Dantas, né, o jornalista do Globo, falando ali sobre uma possível... o Davi Luiz um pouco desanimado, desestimulado, talvez seja uma palavra a mais apropriada para nós falarmos sobre isso. Então acaba passando por um tema natural, que é a questão do grupo de jogadores, que aí passa por relação do treinador e passa principalmente, na minha opinião, pela direção do Flamengo. Então seria basicamente uma continuação daquele nosso papo. O Felipe, ele acaba conversando ali num podcast, né, no Charla Podcast. Ele é perguntado ali sobre grande parte ali da carreira, sobre a sua passagem pelo Flamengo e tal, e fala sobre o atual elenco do Flamengo. O Felipe, que é técnico, né? Ele tá na beira do campo, né? E é um cara que já tem uma experiência profissional, já passou por isso. O Felipe, vamos falar a verdade também, ele já foi um jogador em alguns momentos que mostrou ser desestimulado, também não era um exemplo de comportamento, então ele sabe muito bem, e foi um jogador campeão, né? É o maior campeão, inclusive, com a camisa do Vasco. Nenhum atleta venceu mais, né? O jogador de futebol venceu mais do que o Felipe com a camisa do Vasco, então é um cara multicampeão. E é um cara que também foi desestimulado em alguns momentos ao longo da carreira. A gente via isso. E ele acabou falando, abre aspas, eu acho que o problema no Flamengo não é o treinador, não. Ele pode ter uma parcela de culpa? Pode. Mas o maior problema é você motivar os caras que já ganharam tudo. Isso ele acaba sendo corroborado por alguma questão comportamental que a gente vê dos jogadores. E eu não estou falando de agora. Eu tô falando do histórico desses jogadores. Eles são multicampeões, eles vencem, assim, já tá comprovado, eles estão com o nome na história. Mas que existe uma seleção de comportamento por parte deles, que é estimulada pela omissão da diretoria do Flamengo, ela existe, ela também fica evidente. Não é normal o time no ano passado, na quarta-feira tinha um certo comportamento, no domingo ou no sábado tinha outro, um comportamento seletivo, que não passou unicamente pelo Dorival, também passou pelo Paulo Souza. Era o mesmo treinador, com o mesmo esquema, com os mesmos erros e uma mudança de comportamento como se fosse um interruptor. Isso não é normal. Havia uma certa seleção. Quando vai jogar, de que forma vai se jogar? Questão comportamental. Naturalmente, até para aqui no nosso canal, a gente fala muito sobre tática, a gente acaba entrando, né, além de uma questão mais opinião, informação, tal, a gente entra muito pelo critério tático, então muitos torcedores acabam ficando muito presos a esse tema, por gostar ou por curiosidade, e esquece a questão comportamental. Ou subestima a questão comportamental e canaliza tudo como se fosse tático, como se fosse um jogo de videogame, como se não fosse um jogo humano. E este Flamengo histórico, multicampeão, ele mostra mais como ele é humano. O quanto ele, desestimulado, ele mesmo sendo com muita qualidade, ele não vai entregar nada. E o quanto, mesmo com muitos problemas, sem planejamento, sem nada disso, ele estimulado, ele entrega muito. Como entregou demais contra o jogo contra o Atlético Mineiro. Entregou demais contra o Atlético Mineiro. Esse jogo no Maracanã, ele é um jogo emblemático na questão comportamental. Como aquele time foi capaz de entregar tanto, se doar tanto naquele jogo, e ao longo da temporada a gente viu que era praticamente algumas atuações comportamentais um pouco mais protocolares, não é mesmo? Então até mesmo por isso, esse critério de comportamental
como o Felipe fala, estimular esses atletas, ele é fundamental. Esses atletas do Flamengo desestimulados, desinteressados, descompromissados no sentido de indiferentes, eles acabam não fazendo diferença nenhuma. Eles indiferentes não fazem diferença nenhuma. Aí eu pergunto a você, qual foi a temporada do Flamengo que de janeiro a dezembro, ou seja, a temporada toda, passando por estadual, passando por Copa do Brasil, passando por Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, o grupo do Flamengo mostrou ao longo da temporada toda fome. Mas desde o início, qual foi a temporada que o Flamengo mostrou fome? O Flamengo não está viciado também, e aí a gente fala, quando a gente parte, né, daquela questão da diretoria do Flamengo, pela essa forma de gerir, de ter esse paternalismo, de ter esse protecionismo. Ele não está acostumado, vocês não estão percebendo que o Flamengo está acostumado, até de uma forma comportamental, a dar respostas curtas. 4 meses de resposta, 5 meses de resposta, aí vai de julho a novembro, aí vai de agosto a dezembro. Vocês não estão observando até que a questão comportamental? Ou vocês acham que, vamos pegar a temporada passada, o Dorival Júnior chegou e ele, no estalar de dedos, ele mudou tudo. E ele já conseguia resultado. A chegada curta do Dorival, já a amostragem, né, de resultado, de evolução, ela diz muito mais, cara, sobre o comportamento dos jogadores do que propriamente sobre o Dorival. É óbvio que o Dorival não vai falar aquilo, mas ele não é um mágico para ele fazer as coisas assim, elas já funcionarem, porque precisa de um tempo, de um processo. Então, a questão é muito mais comportamental. Qual vocês acham que é o estímulo que esses jogadores têm ao serem cobrados de uma forma paternal por essa diretoria de mostrarem resultado em campeonato estadual? Uns caras que já venceram tudo, eles precisam ser estimulados, eles precisam ser desafiados, o que no Flamengo não é. O Flamengo, a gestão do Marcos Braz é uma gestão de gratidão. Afinal, se hoje o torcedor é fã do Marcos Braz, pede para tirar foto, gelo no sangue, brincadeirinha, vê ele como uma figura pública histórica do Flamengo, idolatra ele, é por causa desses jogadores. Então o Marcos Braz ele não tem uma liderança de cobrança, ele tem uma liderança mais de irmandade, né? de paternalismo, de opa, vem aqui e tal. Então dificilmente tem essa cobrança. E aí o Felipe, ele acaba... Isso aqui é para você entender a realidade do futebol brasileiro principalmente, né? Abre aspas, já é difícil estimular o jogador que está no Bangu. Imagina o que está no Flamengo, é milionário e já ganhou tudo. O que aqui tem que nos surpreender e você abrir o seu olho já é difícil estimular o jogador que está no Bangu. Porque o jogador que está no Bangu, ele está com fome, ele está buscando alguma coisa e não é fácil. Agora você imagina isso aqui, os jogadores do Flamengo, essa realidade dos jogadores do Flamengo. E por fim, quando a gente fala em estimular o jogador, quando a gente fala do jogador estar mais compromissado, quando a gente fala do jogador estar com fome, não é nos 90 minutos, não se prenda aos 90 minutos. É durante a semana, é na preparação, porque é a repetição do corpo, o corpo está acostumado. Então não é durante o jogo, não existe esse interruptor durante o jogo, é a preparação. Se a preparação for abaixo, o jogo vai ser abaixo. Se a preparação for alta, for intensa, for compromissada, for estimulada, o jogo vai ser, porque é uma consequência. A gente acaba esquecendo e fica muito preso ao jogo, por isso que é a importância do dia a dia. Vamos lá, forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, anota aí então, 8 horas, a gente fala sobre isso, fala sobre muito mais. Forte abraço a todos, se cuidem, tá? Um abração, tchau, tchau.